Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não faço esse coffee time, eu já acabei de tomar banho. Pessoal, mas é um coffee time web, vocês viram na thumb sobre CPI dos fundos imobiliários. Eu achei bem interessante e eu quis buscar porque eu recebi isso de um seguidor, na verdade de uma pessoa lá do grupo do grande do WhatsApp. Ela mandou e falando, como é que isso funcionaria, né? Então, só para vocês entenderem o contexto, foi uma publicação desse candidato, Daniel José, desse partido aqui, eu não sei que partido que é esse, é o 20, e ele colocou aqui, ó, vou fazer a CPI dos fundos imobiliários. São Paulo é a cidade com o maior número de ativos e investidores no setor imobiliário. Muitos que confiaram suas economias em fundos imobiliários sofreram prejuízos por conta de alguns poucos gestores irresponsáveis. Isso não reflete a seriedade da maioria que trabalha com compromisso e transparência. Aqui ele foi meio dúbio, né? Porque eles falam que muitas pessoas sofreram, mas não é a maioria. Então ficou um pouco estranho isso aqui que ele falou. Se eleito, vou lutar para criar a CPI e investigar esses casos isolados. A transparência e a justiça no mercado de fundos imobiliários são prioridades. Vote Daniel, blá blá blá. E aí o que me também chamou a atenção foi o fato de até o próprio Thiago e o Lucas, né, terem curtido, aplaudido, né? Então ele até fala aqui nas respostas, né, perguntando se posso contar com você. Tem outra aqui falando do pitch, né? Falando. Interessante isso. Mas um ponto que é importante, pessoal, tirando essa questão de lado, o que mais, assim, embora isso aqui pareça ser muito mais caricatura, e esse rapaz não foi eleito, felizmente ou infelizmente ele não foi eleito. E por que eu falo felizmente? Porque ele ia passar vergonha. Porque, pessoal, é o seguinte, a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma ferramenta muito importante que a gente tem no nosso sistema legislativo, que é uma maneira do legislativo investigar, ter o poder de investigar, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Porém, existem limites de atuação. E primeiro que eu estava até lendo, até para poder trazer esse vídeo para vocês, eu dei uma lida sobre a questão das comissões parlamentares de inquérito, né, e até alguns juristas que até existem. Primeiro, existe uma divisão entre se uma comissão parlamentar de inquérito municipal ela teria validade como uma estadual e uma federal. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Então já começa que existe uma dúvida se uma comissão parlamentar de inquérito municipal teria poder para ser que nem uma comissão parlamentar federal, por exemplo. E o outro ponto é o seguinte, é o limite de atuação. Pessoal, os fundos imobiliários, por mais que grande maioria dos investidores esteja em São Paulo, as sedes, as gestoras estejam em São Paulo, os fundos imobiliários eles foram criados por uma lei federal, ou seja, foge do limite de competência de um vereador investigar algo que é federal. Então, assim, o que eu comentei, o que eu até comentei no grupo, nosso grupo de membros, eu estava comentando sobre isso, o que me parece mais caricato é a questão seguinte. Se o vereador, o candidato a vereador, não sabe nem qual é o limite de competência dele, quem dirá atuar nessa questão de fundos imobiliários, de fazer uma CPI, que de fato ele não teria competência para isso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, é uma dúvida. Vocês acham que mereceria uma CPI de fundos imobiliários? Eu queria a opinião de vocês. E se sim, que fundos que vocês colocariam nessa CPI? Queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui, porque eu quero fazer um vídeo com as respostas. Com as respostas de vocês, as respostas que vocês colocarem, para a gente poder... para eu poder meio que reagir aos fundos imobiliários que vocês colocariam para a CPI. E eu queria saber os motivos do porquê que eles precisariam ser investigados. Obviamente que eu tenho certeza que ia aparecer HCT, o HCTR é batata. Mas eu queria saber outros fundos aí, e eu queria que vocês colocassem os motivos para a gente poder debater. Mas só para fechar, pessoal, é o seguinte... Os fundos imobiliários, por mais que a gente tenha críticas, né, a alguns fundos, algumas gestoras... O nível de transparência do fundo imobiliário é o que permite isso. É o que permite a gente questionar, é o que permite a gente ver o que está faltando de informação. Obviamente que alguns fundos ainda falta alguma transparência, mas o fato de um fundo imobiliário publicar relatório mensal, gerencial mensal, ser obrigado a publicar os informes mensais, os informes trimestrais,
Isso de fato traz uma transparência maior e isso permite com que a gente possa analisar, inclusive isso permite que o meu canal funcione, que é fazer análise de todos os fundos mensalmente. Com ação a gente não consegue fazer isso. A gente viu casos aí da Americanas recentemente, né, do rombo, de não conseguir se descobrir esse tipo de situação antes. No caso de fundo imobiliário, por exemplo, o próprio HCTR, que é um exemplo, pessoal, quem entende e investe em fundo imobiliário já previa que algo poderia acontecer. Exatamente pelo perfil que era o fundo, HCTR, Devo, Tordesilhas. Já Americanas não, porque você não tem acesso a muitas informações. Então, é importante a gente é importante a gente ter esse tipo de assunto em pauta, mas só tome um pouco de cuidado, porque às vezes existe uma pressão muito grande para querer demonizar fundo imobiliário, quando na verdade é um excelente veículo de composição de carteira. Mas, voltando, não se esqueça, eu quero que vocês deixem aqui embaixo, então, nos comentários, que se vocês concordam com uma CPI de fundos imobiliários e quais fundos vocês colocariam nessa CPI para investigação e quais os motivos, tá bom? Que eu quero reagir aos comentários, beleza, pessoal? Então, obrigado. Hoje, na hora do almoço, tem vídeo, hein? Aquele abraço.